Olá pessoal, graça e paz, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Vocês são nossos parceiros, né, nesse projeto, né, do nosso PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E estamos aqui gravando mais um episódio e contamos com a sua cooperação, assistindo, curtindo e compartilhando o que está sendo produzido aqui, tá bom? Então acompanhe aí, vai ser bênção para a sua vida. Estamos aqui hoje com o pastor Arthur Soares da Igreja dos Irmãos lá de Castanhal. Então, desde já agradecemos sua presença, sua disposição para estar conosco. Já tentamos marcar, né? Marcamos, depois teve que cancelar, Sim. mas graças a Deus tudo no tempo certo, né? E vamos ter esse tempo de conversa. Então, se apresente um pouquinho, quem é o Arthur Soares? Então, boa noite a todos. E para mim é um prazer muito grande estar aqui participando. E sem dúvida esse é o momento que a gente pode desfrutar de comunhão, mas também de companheirismo, né, Sim, nesse trabalho. E o Arthur Soares é um militar aposentado, graças a Deus, e que tem disponibilizado o seu tempo e dons e talentos que Deus tem me dado para a sua glória. E casado com Franci Soares. Tenho 3 filhos, Arthur, Alan e Ellen, e 3 netos também. Então, atualmente estou pastoreando a igreja de Castanhal, mas passamos os anos de 21 e 22, 22 e 23 em Capanema, sim. e naquela região lá, 22 e 22 e 23. Sim. 23. Passamos em Capanema, pastoreando, ajudando aqueles irmãos lá na igreja de Capanema, da onde também a gente se deslocava para aquelas igrejas próximas, que até hoje a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso de caminhar juntos, né? O que a gente chama de as 7 igrejas do Nordeste do Pará. Castanhal está Então, incluído, Castanhal né? está incluído. Então, de Sim. Castanhal para adiante, né? Então, é isso. Estamos, estamos caminhando, Sim. né? Retornou para Castanhal, né? Retornei para 2000. Castanhal agora, e aí estamos em Castanhal. Assumiu recente, não foi? Recente, agora em agosto, Sim. início de agosto. Conhece o pessoal de lá já, né? Um pouquinho. Castanhal pode dizer assim que é a, a minha igreja onde eu nasci, Sim. onde realmente Cristo me encontrou e me levou para a igreja dos irmãos em Castanhal. Isso em 1997. Então nós estamos nessa caminhada, com 10 anos de cristão, Uhum. Deus nos chamou para o ministério pastoral, e pastor Nonato na época foi que nos ajudou, nos acompanhou, nos preparou. E então passamos 11 anos Sim. pastoreando a igreja de Castanhal até ir para Capanema, retornando agora. Tá certo, muito bem. Então, hoje a gente vai estar tratando sobre o tema plantação de igrejas, né? E é um assunto muito importante, eu falo assim, um assunto importante para a nossa vida como cristão e para a vida da Igreja de Jesus, Uhum. né? Então, a ordem de multiplicar, né, ir atrás de fazer novos discípulos, né, tem tudo Uhum. a ver com plantar igrejas, né? Sim. E aí é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, né? Então, perguntando para o senhor qual a sua experiência nessa tarefa de começar de novas igrejas, né? Ou Aham. uma nova igreja, né? Assim, Sim. então, compartilhe um pouquinho sobre isso. Sim. Não é tarefa fácil, né? É uma tarefa, assim, é um trabalho, porque nós precisamos ter a consciência de que a igreja local, ela precisa multiplicar. Então nós precisamos ter essa consciência. E se a igreja local não tem essa consciência de que nós precisamos multiplicar, então dificilmente ela vai produzir ou reproduzir, Uhum. né, evangelistas, missionários, por conta dessa visão que possivelmente pode não ter. Agora, se tem essa visão, se na igreja é trabalhado essa visão, então a plantação de uma nova igreja dá aquele salto da igreja local para uma nova comunidade, isso se torna mais fácil. A tarefa Sim. de quem está na responsabilidade de conduzir, de liderar,
né, um novo trabalho com o propósito de plantar uma nova igreja, Uhum. fica mais fácil quando a igreja local está disposta a dar esse pulo, esse salto para Sim. uma nova comunidade. Então, os desafios que nós enfrentamos ao longo desses anos foram grandes, né, desafios grandes. Mas tivemos muitas alegrias, né, em implantar novos trabalhos e ter congregações hoje, né, que caminham para nesse processo de se tornar no futuro aí uma igreja. Sim. Mas há há muita coisa para a gente rever também, E porque muito aprendizado é nesse muito processo. aprendizado, né? A Sim. gente não tem como a gente. Não, eu fiz certinho, tudo certinho. Sim. Não tem, a gente sempre vacila em alguma coisa, a gente sempre se perde em alguma coisa, então o aprendizado é muito grande, mas o trabalho é prazeroso. Sim, eu lembro esse negócio de falar sobre os desafios, né, que a gente, no aspecto pessoal, né, mas também como igreja. Eu lembro o pastor Nonato Pantoja, ele Uhum. compartilhou certa vez que lá em São Miguel, eles começaram a fazer o trabalho lá no Mururé. Sim. Na ocasião, o irmão Damião, a Pita, né, eles Uhum. foram morar para lá, então Sim. eles começaram um trabalho lá. Mas a estrada agora tá uma beleza, né, É. para chegar lá. Mas na época era Sim. muito complicado para chegar É, até o Mururé é e era verdade. um desafio. Ele conta que muitas vezes, né, dele ir para lá, Aham. alguns irmãos também de bicicleta, 20 Sim, quilômetros, né, para dentro. sim. Ele sempre compartilhava sobre o quão trabalhoso foi. Eu lembro de uma ocasião, certa vez ele disse que ele estava indo de bicicleta com alguns irmãos e chegando perto do Mururé, eles sentiram algo estranho, Aham. algo que não estava deixando eles passarem, Sim, sim. né? E eles Ah, pararam, oraram e depois ah, continuaram, né? aham. E tá lá o trabalho, Sim. né? Cresceu, desenvolveu. Eu aprendi muito com isso, o exemplo dele, né? Que a, os desafios são, às vezes, por essa falta de conhecimento em alguns aspectos, né? Aham. Também. Aham. A falta da visão também, né? É, Estar alinhada para uma, mas também os desafios, porque a gente sabe que Satanás ele sim, se opõe, verdade. né? Com Ele certeza. falou sobre isso, essa oposição Aham. Eu lembro, experimentada. eu lembro dessa história que ele sempre contava. E se não estiver enganado, nessa mesma noite, e eu acho que o Nelson, essa mesma noite, o Nelson entregou sua vida para Cristo. Se eu não Sim, alguma tiver, coisa se assim. não Eu tiver não, enganado, nessa não lembro noite. dessa parte. Sim, É. Então, ele entendeu que realmente essa oposição com respeito ao trabalho e de repente algo assim envolvendo pessoas, né, convencidas, para seguir Cristo e, sim, bom, acontece muita coisa, né? é Acontece verdade. muita coisa. Por quê? Porque o trabalho de missões, o trabalho evangelístico, é você pular para o quintal do inimigo. E se você pula para o quintal do inimigo que tem cachorro brabo, então você entra em apuros. Então, é um trabalho que realmente são, são muitas, são muitas coisas que podemos dizer que constitui oposição mesmo, para que a coisa não avance, né? O trabalho não avançar. Sim. Não é uma coisa tão simples, né? Dizer da igreja, vamos ali, vamos começar um novo trabalho, né? Não é simples, nem podemos fazer assim também, né? Não, é É, verdade. Eu estava pensando sobre isso, essa questão de plantar novas igrejas e os desafios que compõem essa tarefa, né? E um dos desafios é a questão cultural, aham, né? E estava lembrando que os missionários, a Igreja dos Irmãos, 74 anos, né? Mas ou algumas outras denominações estão aqui mais tempo, né? Aqui no Brasil. E basicamente o processo é o mesmo, né? De começar novos trabalhos, né? Os desafios de um país para o outro uhum, são muito maiores, né? sim, Mas uma coisa que, no aspecto cultural, quando os missionários chegaram, aqui eles encontraram um- um- uma situação cultural, né? E onde muitas coisas foram muito viáveis e propícias para começar novos trabalhos, né? Mas hoje é diferente, muitas coisas sim, são diferentes. sim, E se a gente parar no tempo, a gente não consegue andar, né? sim, Vamos começar algo novo, pensando como lá atrás, não vai. Funciona. Então, como
o senhor vê isso, né? Como a questão de como a igreja tem enxergado essa mudança, como é que a igreja tem se comportado diante dessa transição, Sim. acompanhar as mudanças para poder pensar em novas estratégias. Eu acho que nós precisamos fazer algumas asseveradas considerações com respeito a isso, porque nós necessitamos urgente de atualizar, né? Precisamos de revitalizar, na verdade, Algo, porque algo que tem sido muito falado, né? sim, Revitalizar, né? revitalização é um tema muito recorrente, né, Sim. para nós hoje e na Igreja dos Irmãos, inclusive. Mas eu lembro que o pastor, o Florent Varac, né, da França, ele disse uma certa vez, num estudo com pastores e líderes, ele disse que há uma necessidade muito grande das igrejas fazer uma reconsideração nos seus programas a cada 2 anos, né? E ele disse, e falando sobre a questão de prioridade. Então, as igrejas precisam rever suas prioridades a cada 2 anos. E nessas prioridades, geralmente as igrejas não incluem o trabalho missionário, não inclui o descrente. E o descrente, para a igreja local, ela é prioridade, ele é prioridade. Então, a cada 2 anos, quando fazemos essa avaliação dos nossos programas, dos nossos eventos, né? Então, a gente precisa priorizar o que é prioridade. Então, o descrente é uma prioridade para as igrejas. Então, o que acontece? A gente precisa olhar com cuidado o que nós necessitamos de mudar para acompanhar o processo cultural que o senhor está falando, né? Uhum. Porque tudo mudou mesmo, tudo mudou. E Sim. eu lembro que em Capanema, os irmãos lá contam a história do pastor Clarindo. O pastor Clarindo pastoreou lá Capanema e que ele, ah, durante o dia da semana, à tarde, todos os dias, ou alguns dias na semana, à tarde, ele ia lá porque Capanema é muito o local onde o prédio é um local muito especial, bem na esquina, no centro da cidade. Sim. O movimento é muito grande. Então eles contam que o pastor Clarindo com sua esposa colocavam uns instrumentos grandes lá, como piano e alguma coisa que sopra aí que tem uma boca grande, né? E então eles colocavam isso lá na frente do prédio e começavam a tocar e cantar hinos lá com esses instrumentos. E as pessoas paravam lá, na rua, bicicleta, moto, pessoal de pé, paravam na rua para assistir, porque era lindo, era uma novidade, era uma coisa assim que chamava a atenção. Isso há mais de 30 anos. Isso há mais de 30 anos. Hoje, difícil a gente conquistar o povo usando essa mesma metodologia, né? Então, Sim. a gente tem que acompanhar a questão da cultura. E hoje não tem como a gente fazer isso. Podemos até fazer, mas não alcançamos os frutos, não tem como a gente colher frutos que eles colheram naquela época. É uma concorrência com uma variação de, como a gente pode dizer assim, uma variação de opções, né? Aham, De distrações. As sim, pessoas estão assim, a cabeça, olha, tem algo para chamar atenção. aham, Então a igreja não se torna sim, para elas essa exatamente. Eu acho chama também que a atenção. questão agora há pouco vocês estavam falando, conversando aí sobre os vídeos curtos. Eu acho que é uma coisa que nós, pastores e líderes da igreja, nós precisamos reconsiderar, a questão dos vídeos curtos. E considerar o quê? Considerar o nosso tempo de pregação. Uhum. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, e os adultos também, estão sendo treinados e a mente deles estão sendo treinada para pequenos vídeos. Como a irmã falando agora, é meia hora, é 40 minutos, não passa de 1 minuto. Então, os nossos jovens, 40 segundos, né? 30 segundos, desculpa, 40 segundo, segundos. né? Então, não passa disso. Então, os nossos jovens estão sendo treinados para isso, para pequenos vídeos. Quer dizer, em 5 minutos, eles assistem vários vídeos com temas diversos, com temas diferentes. E aí, esse mesmo jovem vai para a igreja e lá na igreja ele assiste uma pregação de 1 hora.
com a mesma coisa. Então, ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele fica incomodado. Por quê? Porque são os pequenos vídeos curtos que chamam a atenção. Os pequenos vídeos que realmente ele tem interesse em assistir. E ficar 1 hora assistindo a gente pregar uma mesma coisa, né, sentado num banco, olhando para a gente. Então, faz parte da cultura que mudou e que está mudando. E Sim. que nós precisamos acompanhar isso aí. Então, no caso, a gente tá confiando muito no nosso sistema, né? Aham. Nosso costume Sim. de nossos cultos, a gente está confiando muito O nisso, né? púlpito tradicional. É Isso. importante isso. Eu não abro mão disso. Não abro mão disso. Mas Uhum. eu acho que nós precisamos rever a questão de certos momentos Então faz parte que. daquele período de avaliação, né? Vamos Aham, avaliar o que sim, tá funcionando, né? exatamente. A Acho gente que precisa, porque nós precisamos novas atualizar e estratégias. acompanhar o Sim. processo de mudança que a nossa cultura faz. E montar, Naturalmente acontece. acompanhar as mudanças e montar novas estratégias. Aham, Disso. exatamente, para alcançar. Uma irmã lá em Caxanial, recentemente, ela disse para minha Sim. esposa que ela é muito evangelista, essa irmã. Muito evangelista mesmo, faz muito contato com pessoas. Mas ela disse para minha esposa recentemente que, irmã, está muito difícil encontrar pessoas que queiram estudar a Bíblia. E está difícil mesmo Uhum. encontrar pessoas que queiram estudar a Bíblia. Por quê? Tem muita coisa distraindo as pessoas, muita coisa chamando a atenção das pessoas. E se a gente não for dinâmico, né, para movimentar a igreja e para alcançar essas pessoas, o trabalho de resgate do perdido é um trabalho que a igreja deve fazer, porque esse é um tema muito importante para nós, que é plantação de igreja, mas o resgate do perdido, que faz parte, Uhum. né? Então, resgatar o perdido, eu sempre gostei disso, né, de olhar e fazer os irmãos olharem para a questão do resgate. Se você tem um filho que vai para um acampamento, que vai para um retiro e ele se perde na mata, 2, 3 dias perdido, o que que você, como pai, como mãe, vai fazer para encontrar o seu filho perdido? Vai fazer de tudo. Vai usar todos os recursos. Vai chamar bombeiro, defesa civil, vai fazer de tudo que você puder fazer para encontrar o seu Sim. filho. Está perdido. Mas a igreja, ela tem essa, essa ordem dada pelo Senhor Jesus de resgatar o perdido. E às vezes a igreja não está fazendo isso. Não está tendo isso como prioridade. E não está usando os seus recursos para alcançar o perdido e resgatá-lo. Então, olhando para esse tema de plantação de igreja, o resgate do perdido ela é uma prioridade para uma igreja que quer plantar novas igrejas, Uhum. para uma igreja que quer criar novos grupos de pessoas, que quer dar esse salto importante para uma nova comunidade. Ela tem que usar os seus recursos para alcançar o perdido. O senhor acha que quando a gente fala sobre buscar montar novas estratégias, acha que há muita relutância, principalmente nas igrejas tradicionais, né, as igrejas conservadoras, há muita relutância com relação a isso quando a gente fala de novas estratégias? Eu lembro que conversei com o irmão alguns anos atrás sobre isso, e era com relação à escola dominical, Uhum. né? Professor de escola dominical, disse, não, você tem que usar recursos, né? Ah, Então, a escola dominical você vai dar, é uma aula, mas você está pregando como se fosse culto à noite, né? aham, sim, Então tem que ter algo, tem algo diferente aí, é sim, uma aula. sim, E eu falei assim, você tem que buscar novos recursos, né? Você aham, tem um data show, você pode usar um quadro. Eu falei, isso já aham, é mudar, né? Já é dinamizar. Mas ele entendeu pelo lado de buscar novos recursos, dinamizar, buscar nova estratégia, e estava muito preocupado com relação ao conteúdo, né? Não, uhum, não pode mudar a mensagem. Não, mas não uhum, é mudar a mensagem. sim, E ele estava relutante por isso, né? Com medo uhum, de mudar a mensagem. Não, não é aham, mudar a mensagem. sim, É mudar a estratégia. aham, É sim, usar recursos. é, Né? E ele estava levando por esse lado. Você acha que isso influencia muito? sim, influencia sim, com certeza. Igrejas saudáveis, elas, elas podem também um dia entrar em crise. Igrejas Hum. saudáveis podem entrar em crise. E igrejas locais também morrem. Elas Sim. se fecham, elas acabam. A igreja invisível não, né? Para sempre. Mas igrejas locais, elas podem estar em crise e até fechar. Como nós temos exemplos, né, de igrejas Sim. que se fecharam. E às vezes é por conta de quê? Às vezes é por conta dessa tendência que algumas pessoas têm de não aceitar o novo,
de não aceitar as mudanças, Uhum. né? De não concordar com o dinamismo que a igreja precisa ter. A igreja precisa se revitalizar, no sentido de revitalizar a vida das pessoas. Então, isso é muito importante. Acho que a revitalização começa com as vidas, né? Não é uma questão de modernizar a fachada do prédio, né? Mas vidas. E muitas vidas, às vezes, estão muito seguras em alguns conceitos antigos, e aí a gente acaba não tendo sucesso nessa questão de revitalizar o processo da igreja ser uma igreja dinâmica que alcance o seu público local. Sim, então é um tipo de conformismo com aquilo que foi conquistado, né? Sim. Não, nós estamos na nossa igreja local, já Uhum. temos, vamos ficar aqui mesmo, está Sim. muito gostoso, né? É. E aí esquece É. esquece da responsabilidade que é Sim. tocar para frente e Você já fazer. ouviu falar do crente Gabriela? Grande o quê? Crente Gabriela? Qual que é Eu esse crente? nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu, Gabriela. E aí fica. E fica assim, E o fica tempo todo assim. assim. Então, o conformismo com o que é nosso, né? E Ah, acaba esquecendo, ah, não ah. desenvolve a visão, né? É, E é claro, isso tem tudo a ver com plantação de igreja. Então, sim, plantação de igreja tem que. tem que ter isso. Porque Sim, é importante que a gente olhe por esse lado, por esse ângulo. Se nós queremos plantar igreja, então nós precisamos criar essa cultura de plantação de igreja dentro da igreja local. A sim. igreja local precisa acompanhar a visão de um plantador de igreja. Porque se a igreja local não acompanha a visão e ela não abre a visão para isso, então ela vai ter dificuldade de enviar, de apoiar, de formar equipes que vão trabalhar. Eu sempre considerei a possibilidade de a convenção, tendo conversado isso com o Ricardo, com o Ivaldo, da convenção ter duas equipes dispostas para ajudar as igrejas no Brasil. Uma equipe de revitalizar igrejas que estão precisando de revitalização Uhum, e outra equipe para plantar novas igrejas, para plantar sim. novos trabalhos. A gente precisa, e nós temos como ter isso. Né? E isso vai ajudar o quê? A abrir a visão da igreja local. Né? Então, a igreja local que precisa de revitalização, então chega uma equipe lá. Se ela entende que ela precisa de revitalização e ela aceita ajuda, então a equipe chega lá. É para revitalizar, para ajudar no processo. A igreja está revitalizada, a igreja tá caminhando bem e ela quer começar um novo trabalho, ela tem a ajuda de uma equipe que pode ajudar nesse processo de ter um novo trabalho, de iniciar um novo trabalho. Então, o comodismo pode atrapalhar em muitas coisas, né? Porque Sim, o verdade. comodismo deixa a igreja parada. E o Satanás, nosso inimigo, ele tem esse propósito de deixar as mãos e os pés dos crentes amarrados, para eles não fazerem absolutamente nada. E aquela Sim. ideia de que quem não se envolve, não se Não desenvolve. se desenvolve. Então nós precisamos criar alternativa também. A igreja local precisa criar alternativa para que os irmãos se envolvam. Se ela tem interesse, se ela pensa realmente, ela tem isso no centro do seu ensino, dos seus alvos, dos seus propósitos durante o ano, plantar uma nova igreja, então ela precisa criar alternativa para envolver os seus membros. É criar, Para que é, isso. é criar todo um ambiente para isso, né? Voltado Sim, para isso. é, Sim. é. Ah, e aí, falando sobre a questão de plantação de igreja, é como desafio, né? Não tem como nós fugirmos de uma realidade, falando, por exemplo, da nossa confraternidade de igrejas, né? Então, eu sei que pessoas de outras igrejas vão assistir o Aham. episódio e recentemente nós tivemos aqui conversando conosco sobre o pastor Neto falando sobre pequenos grupos, né? E a Igreja Batista Equatorial trabalha com PGM, né? Pequenos grupos multiplicadores. São intencionais nesse alvo, né, deles. Não, nós queremos multiplicar. Mas tem toda uma cultura, mas já são uns 14 anos trabalhando assim. Sim. Ainda tem muito desafio, sim, né? Uhum. Porque vão surgindo coisas novas, gerações vão mudando, né? Uhum. E aí, pensando sobre a questão da nossa confraternidade de igreja, porque, como eu falei, não tem como fugirmos dessa realidade. A gente está falando de começar novos trabalhos, mas nós estamos estagnados numa estatística, né, que já dura muito tempo, né, com relação ao número de igrejas. E eu ouvi algumas vezes, né, algumas pessoas comentando que
Não, importante não é a quantidade. Importante é a qualidade, Aham, né? sim. E parece que a gente fica fadado a ter um pequeno grupo porque isso é sinônimo de qualidade, Aham, né? E aí eu disse, não, não me conformava com isso, né? E com sim. o passar do tempo, tô mais consciente de que não é bem assim, Aham, né? Então, um grupo grande, um grupo pequeno, eles podem ser de qualidade, né? sim. Ou não. Mas isso não quer dizer que a gente deve, que a gente vai ou vamos nos conformar com Uhum, aquilo que já foi conquistado, né? Mas uhum, esse desafio, olhando para a nossa confraternidade de igrejas, a, como o senhor vê isso, como ou o que devemos fazer? Eu sei que o senhor tem pensado, né? uhum, Conhecendo o senhor, a sua visão, eu sei que isso incomoda muito, né? uhum. Então, se eu teria assim um conselho, um direcionamento, algum pensamento, algo que se eu tenho organizado em sua mente com relação como e o que devemos fazer para mudar essa realidade. Uhum. O senhor tem anda muito nas igrejas, né? Sim. Então, conhece muita realidade, né? É, Então, o que é que o senhor falaria nesse sentido para é. diante dessa estatística que é mais negativa, né, do que Uhum, positiva? sim. Às vezes isso até nos envergonha, né? Sim. Por conta de essa estatística não muda, né? E quando muda, muda bem pouquinho. E Quando nasce uma, perde outra, né? é, exatamente. Então a gente fica quase que estagnado, né, Sim. dessa estatística. Mas assim, eu vejo que as igrejas, elas precisam dar passos de fé. E para dar passos de fé, a a igreja local, ela necessita olhar com carinho para as pessoas em potencial que elas têm. Toda igreja local tem pessoas em potencial, né, com grande potencial. E, e nós precisamos olhar essas pessoas. E olhar para elas, mas olhar com esse olhar assim, também intencional, de despertá-la para, para esse trabalho. Porque tem muitas pessoas talentosas nas igrejas, mas que elas parece que têm medo de avançar. Elas têm medo de assumir responsabilidade, de assumir compromisso. E por isso a igreja local também acaba se acostumando com esse talentoso que ela tem, e ele é o que é o que dá direção, é ele que faz a coisa acontecer. Na igreja local, às vezes, é ele que faz a diferença. E aí, Uhum. por conta disso, muitos ficam acomodados confiando nessa pessoa. E essa pessoa não pode sair para lugar nenhum. As igrejas não têm essa coragem e essa visão de abrir mão dos melhores homens e mulheres que ela tem, de abrir mão para iniciar um novo trabalho, para Enviá-los, né? enviar para algum Enviá-los. lugar, Sim. seja para ajudar uma outra igreja, seja para plantar um novo trabalho, seja para o que for. A igreja local tem medo de perder essas pessoas em potencial. E eu creio que isso tem atrapalhado a Igreja dos Irmãos, né, no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro tem atrapalhado. Então, eu acredito que, quando eu digo que a igreja precisa dar passos de fé, ela precisa ser encorajada a tomar algumas iniciativas para criar o acesso que a igreja tem que ter na comunidade. A igreja dos irmãos, falando das nossas igrejas, nós temos muita dificuldade, muitas igrejas locais têm dificuldade de acesso à comunidade. E a gente precisa criar alternativa para ter acesso à comunidade, para que tenhamos relacionamentos saudáveis com as pessoas da comunidade. Uhum. Porque uma nova igreja começa com o pulo que a gente precisa dar para uma nova comunidade. Mas o evangelho, a igreja em si, ela é relacionamentos. A igreja é relacionamentos. E para a gente começar um novo trabalho e mudar esse histórico que nós temos, nós precisamos dar esses passos. E precisamos criar a alternativa que abra acesso para a comunidade e ter relacionamentos saudáveis com as pessoas da comunidade. Uhum. E assim a gente começar a iniciar pequenos grupos, novos trabalhos, quem sabe esforço que a Aliança Caris tem chamado de esforço evangelístico no bairro tal, um esforço evangelístico lá no outro bairro, mas para isso tem que criar alternativa para ter acesso a essa comunidade. A É, igreja está muito fechada sim. Em si, em né? si mesmo, fazendo coisa para ela.
Sim. É aquilo que é aquela palavra de ordem, ser intencional, Sim, né, aham, no que vai ser, essas estratégias que eu tô falando, esse passo de fé, mas tem que ser sim, intencional, né? Entender como responsabilidade, né? é, É a nossa missão. é. É, Preciso olhar para dessa sim. maneira. O senhor tem falado sobre isso em algumas igrejas que o senhor tem ido? Ou no grupo de igrejas lá da região? Sim, temos falado lá. Temos incentivado, encorajado os irmãos, as igrejas, a liderança, a dar esse passo de fé. A Hum, igrejas lá, nós eh, temos encorajado as igrejas a serem parceiras de fato uma das outras, né? E acontece muita parceria, né, entre essas 7 igrejas, né? Tanto na construção, né, de prédio, questão de mutirão, como também em visitas, visitando, né, pequenos grupos, visitando outra igreja. Então, coisas assim têm acontecido lá que têm despertado as igrejas para Inclusive sair estão, do seu lugar. inclusive estão, tá tendo a parte final lá da Do construção prédio do lá em prédio em Jutaí. Jutaí, né? Sim. Dia 26 agora de outubro vai ser a inauguração do prédio lá, Sim. em Jutaí. Então é um esforço das Das igrejas, igrejas né, da daquela região. região. Isso já é um passo de fé, né? Sim, Já é sim. diferente do Aham. quadro da confraternidade no geral, né? É, porque eu não sei se o senhor concorda comigo, mas há algum tempo parece que havia um certo ciúme entre as igrejas, né? Havia um certo ciúme entre lideranças, né? E por conta disso, uma igreja não ajudava a outra igreja, né? Hum. Um líder não ajudava o outro líder. O que essa igreja está fazendo aqui é ela que é só dela, eu não trago para cá, porque se eu trazer para cá, se eu começar um trabalho desse aqui na minha igreja, que é daqui, é, vou começar o projeto exagerando no amor, lá em Castanhal. Então, antigamente eu ouvia isso, que não se começava um projeto porque ia dar muito crédito para a igreja que iniciou esse projeto. Então, quem vai aparecer na história é a igreja que criou esse projeto. É Icoraci, exagerando no amor Icoraci. Então, não vou trazer para cá porque vai dar crédito para Icoraci. Você acredita nisso? Nunca tinha ouvido. Pois é. Então, havia um ciúme, né, de igrejas, De não pegar a de ideia de não uma pegar a igreja ideia para não do dar outro para crédito para colocar outra. aqui, para dar crédito para. Mas, É rapaz, sério. Então, isso atrapalha bastante. É o que a gente com tem certeza. tentado, né, entre as igrejas lá. Não ter isso, não ter Uhum. ciúme, né? O que está dando certo aqui em Salinas pode dar certo aqui em Mururé. O que está dando certo aqui em São Miguel pode dar certo aqui no 47. O que Uhum. está dando certo aqui em Caxanhal pode dar certo em Capanema, pode dar certo em Quatipuru. Então, Sim, isso é importante porque as igrejas se unem para fazer um trabalho que ajuda a crescer. O importante é que cresçamos. sim, eu lembrei disso, questão dessas iniciativas, né? Ah, eu não tinha parado, eu não tinha ouvido sobre isso, né? Aham. Mas essa questão, por exemplo, a última conferência, pelo menos, penúltima conferência, mas que teve no Sim, acampamento, sim. que foi falado sobre isso, né? As igrejas levando os projetos que Isso, estão desenvolvendo e exatamente. para que as outras conhecessem Aham. e olharem e ver se assim, é É. viável nós Sim, aplicarmos lá, nós sim. começarmos, né? É. Ter várias opções, né? Uhum. Ver o que é que dá certo. Como o Correto. Campos Brancos, né? Que foi implantado Aham. lá em Exatamente. Capanema, Capanema né? também está iniciando em Salinas. A gente Sim, pretende começar em Caxanhal. pois é. E o Campos, Então, Campos Branco é um projeto de Macapá, de da Macapá. igreja de Macapá. Isso, então, eu acho que isso já são passos de fé, né? Sim, Importantes. sim, Importante destacar, na verdade, né? exatamente. É. Mas ainda assim, é o passo de fé e não pode parar, porque depois vem o trabalho de manutenção disso, É, né? Quando você começa algo, o trabalho de manutenção, exatamente. né? Enfim, eu creio, assim, nós temos uma estatística, né? Estatística para lutarmos contra ela, né? Desfazer Aham, isso, sim, mudar essa realidade da nossa confraternidade, Igreja dos Irmãos, para que logo, logo a gente venha dar um relatório de algo diferente, né? Mas tem muita coisa ah, acontecendo boa sim, também, aham, né, nesse sentido. sim, E aí, dessas coisas boas acontecendo via convenção, né, que tem mobilizado a conferência missionária, como uhum, eu frisei essa, né, de sim, trazer, divulgar os projetos das igrejas locais, né, as conferências de igrejas locais, nossa igreja local também trabalha com conferências missionárias, uhum, sempre visando isso, né, propor uma temática de algo que pode ser desenvolvido na sua igreja, né, sim, proporcionando através de oficinas, né, um treinamento prático
para que as pessoas venham assistir a oficina, a conferência na oficina, participando da oficina e possa aplicar alguma coisa, né? Pegar alguma coisa assim. Então, são iniciativas boas, né? E aí, se eu falar um pouquinho sobre esse trabalho lá nas igrejas da região, que tem surtido dando esses resultados, como na igreja lá em Salinas, né? Que estava estava um pouquinho afastada, mas é uma das regiões que tem mais desenvolvido, Sim. parece, né? Nesse trabalho em grupo. E como é que a experiência que o senhor compartilha com relação à igreja de Castanhal? O senhor passou 11 anos lá, 2 anos fora, agora voltou de novo, já é outra realidade, né? Mas os desafios, porque a gente tem ouvido muito sobre... Então, participei de algumas coisas no período que estava lá, e depois saí, a gente sempre tem acompanhado, né? Alguns trabalhos que foram começados. Então, o que o senhor tem que compartilhar sobre isso? As experiências desses trabalhos da igreja de Castanhal especificamente. A igreja de Castanhal tem feito muitas coisas ao longo desses anos. Nos últimos 3 anos, a igreja Castanhal acabou, de uma certa forma, desanimando para algumas coisas, e esse desânimo também trouxe alguns resultados ruins, né, para a igreja. Nesse critério de plantação de igreja, de evangelismo, de ações missionárias, né, na cidade. Então, a igreja em Castanhal acabou dando uma diminuída. Então, essa realidade que a gente encontra hoje lá, né, da igreja de Castanhal. Uma igreja que precisa ser reavivada para esse aspecto missionário, porque sempre foi uma igreja missionária. Então, durante esses anos, ela manteve, né, alguns trabalhos que foram construídos há alguns anos, mas outros diminuiu bastante, enfraqueceu, né, outros trabalhos. Então, o que nós temos em Castanhal? Nós temos aí um público, né, que precisa de ser reanimados para esse trabalho de plantação de igreja, e que nós estamos criando alternativas, né, para envolver o povo, né, porque é claro que atividade não é a coisa principal. O que nós estamos criando, e esse mês, agora, a semana que vem, por exemplo, vai ser a primeira semana que nós estamos chamando a Semana da Dedicação. Então, a Semana da Dedicação, nós vamos ter a atividade de segunda a domingo, ou de domingo a sábado, né? Atividade que vai trazer para o povo uma visão de que ele é importante, para o membro da igreja, que ele é importante, que ele tem dons, que ele tem talentos, e que ele precisa utilizar esses dons e talentos no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Ele precisa usar, ele precisa fazer uso, né, de todos esses recursos que Deus deu para ele, tanto os dons como os talentos, assim também como as suas propriedades, né, o seu patrimônio. Ele precisa ser consciente disso. Então, esse é um trabalho que a Semana da Dedicação vai ajudar ele a olhar para si mesmo, para ele mesmo, e que ele é um filho de Deus, que ele é um seguidor de Deus, ele é um servo de Deus, que ele está no mundo como embaixador de Cristo, e que ele precisa usar, né, esses recursos para a glória de Deus. Então, diante disso, a gente também criou o que a gente tem aqui, esse pequeno quadro. Eles vão projetar E aqui. esse pequeno quadro, ele foi para ajudar. A ideia é que os irmãos olhem para o que a igreja já tem, né? Sim. E que eles coloquem o nome deles no envelope. Então, lá tem Campos Branco, que é o primeiro lá, que é um projeto que nós queremos plantar, na igreja de Castanhal, como os implantamos lá em Capanema. Então, quem gostaria de fazer parte da equipe Campos Brancos? Então, se você gostaria de fazer parte dessa equipe, escreva seu nome. Então, pegue o papelzinho aqui, escreva o seu nome e coloque lá no envelope Campos Brancos. E assim, todos esses, Flecheira, Quilômetro 21, Jaderlândia, né? Eu quero fazer parte da equipe que vai discipular os novos crentes e os crentes que têm antigo na igreja também. Eu quero fazer parte da equipe que toca, da equipe que canta, que é a equipe de louvor. Bom, ministério com casais, né? A igreja mantém os pequenos grupos de casais, né? Então reúne também
para estudo com casais. Eu quero fazer parte desse ministério para lidar com casais, aconselhar casais, ser parceiro de outro casal, para a gente ser casal forte, família forte na igreja. Então, eu quero fazer parte da igreja, da equipe que vai visitar pessoas, porque nós precisamos visitar uns aos outros. Não podemos perder, né, essa prática que nós devemos. Então, equipe de jovens, eu quero fazer parte da equipe de jovens para trabalhar com jovens. E lá para o Rio Branco, eu quero ir para o Rio Branco, eu quero fazer parte da equipe de evangelismo. O projeto Fortalece, que tem 25 a 30 crianças lá, Com esporte do também, né? esporte, Lá, né? sim. A cada 15 dias lá. E eu quero fazer parte de um novo trabalho. Então, isso aqui são alternativas, né? É um quadro de distribuição de tarefas. E os irmãos devem escolher aonde eles querem, ainda falta Igarapé-Açu aí, escolher e colocar o Sim. nome lá, e nós vamos formar equipe de trabalhos. Para quê? Para a gente orientar os irmãos como trabalhar. Não tem aqui assim, quero assistir culto. Não, não Não tem. tem? Não tem. Quero só assistir culto. Não, não tem. Tudo envolvendo trabalho. Porque essa equipe é muito grande. A ideia é desfazer ela, né? Tem que desfazer ela. Tá certo, mas é ótima ideia. Então o que a gente pretende é isso, né? Porque aquela ideia de quem não se envolve, não se desenvolve. Então os irmãos precisam estar envolvidos, né? Então a igreja de Castanhal sempre foi envolvida. Então, ela precisa continuar envolvida no trabalho, na obra do Senhor. Sim. Né? E também aquela outra ideia de que na igreja quem não está trabalhando, está dando trabalho. Se não está trabalhando, pode estar dando trabalho. Né? Ele corre o risco muito Corre o grande de risco dar muito trabalho. grande de dar trabalho. Né? Então, nós também temos um grupo de pessoas, nós sabemos que todos é parte do ser humano, é coisa do ser humano, né? Que a coisa mais importante da nossa vida não são coisas, são pessoas. E a gente precisa valorizar as pessoas e usar as coisas. O que acontece é que nós temos muitos cristãos usando as pessoas, né? E valorizando as coisas. A gente precisa mudar esse quadro. Então, tudo isso aí é o que a gente pensa, né? O que a gente tem vivido com a igreja de Castanhal. É uma igreja que sacrifica, uma igreja que se dispõe, mas acho que nos últimos anos a gente tem perdido alguma dessas coisas, dessas práticas, e a gente precisa retornar. Então, em certo sentido, também um trabalho de revitalização Também, em alguns aspectos, né? em Algumas áreas, né? Revitalização. Eu estava reparando no quadro que tem aqueles ministérios que é de manutenção mesmo da igreja, Sim. que são essenciais, né? Aham. São Sim. fundamentais para a igreja local, mas acho que a grande maioria está voltado ao trabalho fora, né? Que Fora. alcance outros Aham. mesmo. Eu acho que a igreja precisa se desprender do prédio, né? Das coisas que é só ali, para olhar para fora. Sim. Porque para fazer valer, né, a palavra eclésia, né? Que é para fora. Então a gente precisa olhar para fora. Sim. Além disso também, inclusive eu trouxe aqui 10 exemplares que eu quero doar, né? Doar para a igreja aqui. E eu estou lendo terminando de ler esse livro já a segunda vez. E o que esse livro trata aqui é sobre pessoas na igreja. Pessoas na igreja que estão com a ideia errada do que é o evangelho, mas que estão envolvidos no trabalho, que estão envolvidos na plantação de igreja, em novos projetos, estão envolvidos em alguma coisa, mas sem compreender de fato quem ele é em Cristo Jesus. Então esse livro ajuda bastante a pessoa a entender quem ele é para ele viver o que realmente ele é na igreja. Mas ele pegando a visão do que é o evangelho de Jesus Cristo, ele pegando essa visão, então ele vai ajudar, né? Ele vai ajudar no processo de orientar outras pessoas. Sim. Ele vai se interessar, eu espero, né? Que ele vai se interessar em cooperar com outras pessoas para alcançar as pessoas lá fora. Sim, então, sim. Esse livro aqui a gente dá para as pessoas chaves da igreja que tem esse interesse, né, em evangelismo, em missões, e queiram realmente conhecer o evangelho transformador. Sim, ótimo. Ótimo, boa opção. Boa opção.
E aí, quando a gente fala assim, você tá falando do aspecto pessoal, né? Fazer Aham. investimento, Sim. entender, Aham. animá-la, Sim. né? Trazer a convicção de quem ela é, do que ela precisa da sua missão, né? Sim. E no aspecto pessoal, como é que o Soares, o que é que o Soares tem sonhado com relação além de igreja local, né? Aham. Os desafios que estão tendo lá para os trabalhos em alguns lugares, né, que tem de Uhum. manutenção mesmo, né, Sim. de dar sequência no que tem, no que foi começado, mas seja lá ou em outro lugar, o Soares tem pensado começar uma igreja em outro lugar? Sim. Eu tenho um sonho antigo. Um sonho antigo porque as igrejas dos irmãos se centralizaram aqui em Belém e na área metropolitana, né? Então, o que acontece? Eu tenho sonhado, com uma igreja aí por o sul do Pará, por exemplo. O Sim, sul do Pará começa ali de Tucuruí e vai para Eldorado dos Carajás, Paraupebas e volta para Xinguara, Redenção, até Conceição do Araguaia, que é limite com Tocantins. É uma região que não tem Igreja dos Irmãos, como também para o oeste do Pará, né? Santarém, Itaituba, Altamira, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Terra Santa, Itaituba. Não temos Igreja dos Irmãos nessas áreas. E são sim, áreas que eu conheço todos esses lugares e também sou conhecido por conta do meu trabalho secular, quando eu estava na ativa. Então, eu sempre sonhei em fundar uma igreja em uma dessas cidades. Mas é o meu sonho, que até agora, né, Deus não quis realizar através de mim. Né? Não quis ainda realizar através de mim. Mas eu continuo sonhando em ter uma igreja nesses locais. Pode ser que Deus vai despertar na denominação alguém que vá para esse lugar para plantar uma nova igreja e já tem meu apoio, porque sim. vai realizar o meu sonho, né? Então já tem meu apoio. Mas além Seja nessa desses, região ou em outra também, né? exatamente. Mas eu tenho, Sim. eu tenho olhado muito para essa região, né? Porque é uma região que necessita, né, de ter uma igreja, né, que apresente o evangelho, que apresente a palavra de Deus, de uma maneira diferenciada. Né? Então eu penso que a igreja dos irmãos ela faz diferença. E eu sou muito igreja dos irmãos. Sou muito igreja dos irmãos. Nesse sentido de valorizar a palavra de Deus, a pregação expositiva. Né? Então Uhum. eu dou muito valor para isso e eu vejo que muitos lugares necessitam disso. Né? A questão das igrejas se modernizar e, e perder um pouco essa essência, isso pode prejudicar também que tipo de crente nós queremos na igreja. Porque Sim, você reproduz o que você é. Então, o que a Igreja dos Irmãos mantém é isso. O que nós somos, a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia, e nós queremos reproduzir cristãos que tenham isso no seu coração, na sua mente, no seu ser, a Bíblia. Então, eu sonho com isso para essas áreas. Mas também eu tenho muito pensado em muitas igrejas que estão sem pastores. Se eu não sim. estiver enganado, hoje nós temos aí mais de 8 igrejas, sem pastores. E, e essas igrejas também me preocupam. Eu gostaria de estar cada semana numa delas, ajudando, cooperando, fazendo alguma coisa, auxiliando em alguma coisa, mas não é possível. Mas eh, eu continuo sonhando também em ajudar, o que eu puder ajudar igrejas que estão sem pastores. Sim. Ah, sobre os trabalhos novos, né? Uhum, Por exemplo, lá em Castanhal, e a gente não pode ficar conformado só com o que está se fazendo ali, aham, né? sim, Mas, assim, alguns detalhes no sentido de preparação para começar um trabalho novo, né? uhum, Algo novo. Ah, como é que fica a questão financeira, né? Como é que fica a questão de líderes, né? Nesse sentido, então, por exemplo, lá começou o trabalho lá em Flecheira. Como começou esse trabalho lá em uhum, Flecheira e como a igreja tem ajudado até hoje lá na igreja de Castanhal. Então, como ela tem se envolvido financeiramente, em termos de líderes para esse trabalho, como é que a igreja tem uhum, discutido isso lá, vivido isso? sim. Então, até agora, nós não conseguimos uma liderança masculina
permanente em Flecheira. Apesar de muitos anos que esse trabalho já existe lá, mas o que a Igreja de Castanhal tem feito para manter esse trabalho lá é enviando equipes, né? A cada 15 dias, às vezes a cada 20 dias, enviando equipes para auxiliar os irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos e fazer trabalhos lá que alcancem a comunidade, envolvendo os irmãos de lá. Então, esse esforço com pessoas e financeiramente também, então isso tem saído de Castanhal. A igreja continua investindo, né? Assim também Uhum. como para o quilômetro 21, que é 21 quilômetros de Castanhal, até lá, naquela entrada para Igarapé-Açu, como também Igarapé-Açu. Nós temos aí também Rio Branco, que é uma comunidade que faz parte de Cristo Rei, né? Então, é um Uhum. trabalho que a Igreja dos Irmãos tem, lá de Castanhal, e que a gente faz esse esforço a cada 15 dias. Até a gente ter realmente pessoas se convertendo, homens principalmente, para a questão da liderança, de serem treinados, né, para desvincular, para ficar independente, né, e ser uma comunidade de cristãos que siga sozinho, né, com o apoio de Castanhal sempre, né, até se tornarem no futuro uma igreja independente, mas enquanto isso a igreja de Castanhal faz esse investimento, enviando pessoas e a linguagem assim paraense bancando essas viagens, Sim, né? sim. E muitos irmãos também, eles cooperam bastante financeiramente. Alguns não pegam dinheiro para combustível, eles vão com o seu próprio recurso. Uhum. Isso tem acontecido também e faz parte do sacrifício para uma igreja que quer ver uma comunidade nova. Sim, Tá? sim. O trabalho, esses trabalhos assim, é, no interior, ele tem um ritmo e na cidade ele tem outro ritmo, né? Aham. Muda muita coisa. O que é que o senhor tem experimentado sobre isso? Percebido? Os métodos que a gente usa, né? Por exemplo, no interior a gente usa muito a questão do filme Tetelestai. Então, no interior, quando você anuncia projeto cinema na comunidade, vai ter cinema na comunidade. Então, tem muito interior que, quando fala cinema, então a juventude, né, então as crianças, elas ficam assim atraídas por esse nome, cinema. É cinema, é cinema. Então, vamos apresentar o filme Tetelestai, que é um filme que tem usado para Uhum. essa obra evangelística, né? E então isso diferencia. O público é diferente, a abordagem é diferente, né? Você precisa ter habilidade para se misturar com as pessoas, porque você não vai para lá para fazer um trabalho evangelístico, missionário no interior, você não leva um pacote pronto para lá. Você vai para se familiarizar com as pessoas, para entrar na cultura dela. Por exemplo, eu não posso ir para o interior Sim. e levar a minha garrafinha de água e chegar lá e recusar a água que uma família me dá. Eu estou visitando aquela família, eu estou ali como missionário, né, como alguém que está resgatando o perdido. Então, eu quero água. Alguém me oferece água, eu recuso beber aquela água porque eu tenho uma água especial na minha garrafinha. Então, isso pode criar barreiras, né? Porque o pessoal do interior, eles são muito assim, eles amam, mas eles querem lhe oferecer coisas. E se você recusa, né, então eles têm a Uhum. tendência de se ofender. Então, todo lugar que você entra, toda casa que você chega no interior, você tem que tomar café, porque eles oferecem café E e como? você tem que tomar café, né? Então, se você não faz O isso, missionário que não gosta de café não vai para o interior. é difícil, vai ter muita dificuldade, né? E se for com essa intenção de plantar uma igreja, pode ser um fracasso. Então você tem que Sim. entrar. Na cidade, não. Você já está familiarizado com a cidade, aquela coisa e tudo mais, e tal, você é dali. Mesmo assim, como disse a irmã, é difícil encontrar pessoas para estudar a palavra de Deus. Sim, nós ouvimos uma conferência nossa aqui, o pastor Rodrigo, ele enfatizou muito essa questão da nossa Uhum. temática, que era incentivar os irmãos a usarem o seu ciclo de influência, né? Sim. Trabalho, Uhum. escola, porque isso é intencional. Uhum. Aproveitar onde Deus tem colocado você, não só para o seu trabalho, para o seu estudo, né? Sim. Mas aproveitar isso para desenvolver relacionamentos, né, Uhum. intencionais, né, para alcançar as pessoas. Uma ferramenta diferente, que no Uhum. interior já é um pouquinho, foge um Diferente. pouquinho, né, É, nesse sentido. é. E na cidade a gente vê muito isso, as pessoas não correm muito grande Uhum. e dificilmente vão
como a gente tem ouvido agora, né? É. Tô sem tempo, não tenho tempo É. para isso, né? Para É. sentar, para estar meia hora ouvindo você, né? Aham. As estratégias mudam, né? Sim. Mas a É. gente entende quando Deus chama, dá a visão para alguém, Deus ele vai dando as estratégias, né? Sim. Onde ele vai nos colocar, ele vai dar as estratégias para a gente Uhum. desenvolver Sim. naquele lugar que ele tem nos colocado, né? E nos encorajando também, Sim, né? Nos libertando de alguns maus hábitos, alguns maus costumes às vezes, ou alguns sim, gostos também. Tudo isso a gente vai se adaptando, porque vale a pena sacrificar. Né? Para alcançar uma alma, vale a pena sacrificar, porque uma alma, segundo a Bíblia, vale mais do que toda a riqueza do mundo. Né? sim. Então, vale a pena qualquer sacrifício. Ok. Quais as suas considerações finais diante de tudo isso? Assim, esses assuntos, assim como os outros também, Aham, não é tudo que nós aham. abordamos É aqui claro, é. no podcast, não é tudo, né? Tem Aham, muita coisa, tem muito material, na verdade, sendo produzido, né, com sim. relação à plantação de igreja e Aham, trabalhando muito junto com revitalização, né? aham. E então fica o desafio para você estar pesquisando, né, atrás de autores que estão produzindo materiais nessa temática, para Uhum, você estar por dentro e também a incentivar a sua igreja, né? Ou a trabalhar na sua igreja nesse sentido. uhum. Então, Pastor Soares, qual a palavra final de encorajamento, de ânimo, de desafio para o público da Igreja dos Irmãos e dos outros Sim. que vão assistir também? Sim, eu queria dizer para você que não desista com facilidade. Se a sua igreja vê você como um potencial, então acredite que a igreja está certa com respeito a você. Então você é um potencial. E lembre-se que a igreja ela precisa compreender, entender que ela necessita dar esse passo de fé, ela precisa dar esse salto para uma nova comunidade. E também precisamos entender que, às vezes, o campo missionário de uma igreja local é ela mesma. Às vezes, o campo missionário da igreja local é ela mesma, são seus próprios membros, que precisam de revitalização, que precisam realmente de discipulado, e que precisam ter essa mente aberta para alcançar a nova comunidade, para alcançar o perdido, resgatar o perdido. Então, há muitos sacrifícios que precisamos fazer também, mas que vale a pena. Em tudo que você fazer, faça valer a pena, porque foi o que Jesus fez. Ele fez valer a pena, né, os anos que ele viveu aqui na terra e se entregou por nós. Valeu a pena. Então é isso. Se Jesus vale a pena para você, então faça valer a pena a obra de Jesus aqui nesse mundo. Sacrifícios, há muito para a gente fazer sacrifício. A igreja local sacrifica, os membros pessoalmente se sacrificam, né? Então, eu posso recordar de tantas coisas que nós passamos por conta de estar andando nessas estradas, visitando as igrejas. E uma certa vez, em 2018, até meu carro foi tomado. Tomaram o meu carro e levaram o meu carro. E eu estava na obra do Senhor. E não foi por conta disso. E o meu carro faltava ainda 2 anos para terminar de Rapaz, pagar. E eu estava consciente, tranquilo. Eu ia pagar 2 anos o carro sem tê-lo. Mas com 19 dias depois, Deus devolveu o meu carro. Tava bastante estragado, mas ainda era carro, né? Então, recuperamos e foi uma benção, uma experiência muito incrível para provar a nossa fé, testar a nossa fé, a nossa dependência de Deus, porque quando você está nesse trabalho, há muitas coisas e você pode recordar de tudo que aconteceu com Paulo, né? E só aconteceu porque ele estava envolvido. Então, eu acho que é por aí. Precisamos ter essa visão e sacrificar porque vale a pena. sim, estava ouvindo um estudo do Ronaldo Lindório, ele falando sobre a igreja de Tessalonicenses Aham, e falando sobre como o trabalho começou naquela igreja. Ele fala que o evangelho, Paulo escrevendo para eles, o evangelho chegou com o poder de Deus, aham, né? Não sim, com as estratégias, né? Com as palavras dele, mas fala o poder. Então ele aham, fala as coisas, a igreja é o reflexo do poder de Deus, né? uhum, O próprio evangelho é o poder de Deus, então as coisas só vão fluir uhum, realmente por causa do poder de Deus, né? Ele uhum. que faz. E nós somos apenas instrumentos, né? É Mas tem que isso ter aí. essa disposição, Sim, tem que ter com disposição, certeza. a doação. Muito bem, queridos. Olha,
Conversa muito boa. Pastor Soares, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço. cooperação. Tá? Foi especial. Amém. Então, fica aí o desafio para você a curtir, a assistir, compartilhar esse episódio para abençoar outras vidas e que você, com certeza, vai ser muito abençoado. Então, nós agradecemos sua cooperação, sua parceria, que Deus continue abençoando grandemente sua vida e nos movendo para vivermos de fato a igreja e assim glorificar o nome dele. Amém? Deus Amém. abençoe.